tema é o papel do homem na família e na paternidade. E o Rogério vai nos trazer. Bom dia a todos. Jesus esteja com nós sempre. Possamos sempre ser ganhados pelo amor dele. Uma grande satisfação estar aqui de novo. Convite de dar mais uma palestra na Casa de Jesus. Nós, na Casa de Jesus, temos um programa dentro do DIGE, para o Departamento de Infância e Juventude. E nós temos um grupo chamado Coordenação da Família, que nós estamos há 3 anos já tratando dos aspectos que envolvem a família. Começou em 2015, 2016, agora em 2017 estamos dando andamento. E nós temos os folders dos murais, alguns de vocês talvez já tenham vindo nos eventos de domingo, à tarde, que nós fazemos. E nesses eventos nós tentamos explorar vários aspectos que envolvem a família, que é a base fundamental para o desenvolvimento e a nossa evolução aqui na Terra. E dentro de vários aspectos que nós trabalhamos, alguns nós consideramos bastante importantes. Dentre esses, um que foi desenvolvido trata da questão da paternidade. Mais especificamente sobre a questão do papel do homem dentro da família hoje, moderna, e como que está desenvolvendo essa questão da paternidade. Então, a palestra trata um pouco disso. Nós tentamos nos situar em relação a esse novo modelo, essa nova avaliação que está sendo feita da questão do homem inserida nesse novo contexto. Então, vamos começar. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão muito importante quando é feita uma pergunta que trata do seguinte: pode-se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos nos dão a seguinte resposta: é sem contestação possível uma verdadeira missão. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E é exatamente nessa questão que nós precisamos começar a ampliar a nossa avaliação. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais. Ali não está escrito Deus colocou o filho sobre a tutela da mãe. O pai é fundamental na questão da criação de todos os nossos filhos. Eles nos disseram que nós somos responsáveis e precisamos dirigi-los pela senda do bem. Então esse é o primeiro momento que nós temos que fazer aquela avaliação. Todos os nossos filhos que estão sob a tutela dos pais. Todo espírito ao reencarnar, agora eu vou fazer uma pequena introdução para que a gente possa se situar nessa questão da família, né? E por que muitas vezes a gente faz aquela pergunta, por que nessa família? Então vamos começar a entender um pouquinho isso, né? Todo espírito ao reencarnar traz escondida a experiência de suas vidas passadas. Todos aqui sabemos que somos espíritos, né? A única diferença é que nós, neste momento, estamos aqui encarnados. E nossos filhos também. Eles também são espíritos. E os pais têm por missão desviá-lo das exposições que poderão, de alguma forma, levá-lo ao erro de novo. Uma questão que nós nos perguntamos é: será que o meu filho ele já teve mais experiências do que eu em outras vidas? E esse é um fato muito importante. E muitas vezes o nosso filho já teve muito mais experiências do que nós. E ele está reencarnando nessa família em função da bênção da espiritualidade superior que determinou essa missão. Por isso a importância de compreendermos isso. Muitas vezes, não só encarnou por necessidade, mas encarnou porque pediu. Nós, muitas vezes, pedimos para encarnar numa família. E não só pedimos, algumas vezes nós imploramos.
para que possamos organizar e botar em ordem aquelas coisas que ficaram pendentes de outras vezes. E isso acontece com nossos filhos também. Um dos objetivos da reencarnação é possibilitar que o espírito que errou tenha oportunidade de redenção. O espírito retorna ao plano terrestre conforme a tarefa que lhe cabe realizar. Na maioria das vezes, a missão inicia com a constituição de uma família. O lar é a escola das almas, onde o indivíduo deve receber as bases do caráter e do sentimento. Vejam o tamanho da nossa missão como pais. O lar, escola das almas, onde o indivíduo deve receber as bases do caráter e do sentimento. Como diz Haroldo Dutra Dias, o sentimento é a base de tudo. O sentimento que determina o nosso pensamento. Quem tem sentimentos bons não faz coisas ruins. Quem tem sentimentos ruins faz coisas ruins. E se a base fosse só a inteligência, se a base fosse só o desenvolvimento intelectual, ninguém estaria estudando para fazer bomba para matar milhares de pessoas. O sentimento é a base. E é exatamente isso que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos. A base do sentimento. Que ele vai fazer com que ele seja uma pessoa de bem e que contribua com a sua própria evolução e com a evolução de todos que estiverem com ele. Os pais têm que trabalhar com persistência, delineando um novo caminho, buscando compreender o filho e colocando em prática a educação, a disciplina, a construção de valores baseados na sinceridade, no carinho, na caridade, na benevolência e no amor. Comprido isso, né? Meio complicado, inclusive. Sendo assim, é fácil compreender que criar filhos não é uma tarefa fácil e deve ser cumprida a dois. O papel do homem nessa parceria é fundamental e de grande relevância. Se nós temos que determinar a questão de educação, disciplina, construir valores, carinho, caridade, benevolência e amor, é impossível que a mãe única, exclusivamente, tenha que ter essa responsabilidade. Nesse ponto, o homem, o pai, quem está junto, contribuindo para a educação do filho, tem que estar sempre junto. Tem que pertencer a esse momento e garantir que o filho possa crescer e se desenvolver como ele tem que ser. No decorrer dos tempos, o homem sempre teve por conceito ser o provedor da família e da casa. A criação dos filhos e os cuidados eram a responsabilidade da mulher. Acredito que muitos daqui passaram por isso. A minha mãe sempre ficou em casa. Meu pai trabalhava, meus outros dois irmãos. Fomos criados em casa com a presença da minha mãe. Minha mãe não trabalhava. Esse era um modelo que nós tínhamos há algum tempo atrás. Ainda existe hoje esse modelo. Mas, com a evolução, com o desenvolvimento, as coisas estão mudando. Hoje em dia, nós temos um modelo em que a mulher passou a fazer parte do cenário econômico da casa, digamos assim. Esse cenário mudou. E é preciso estar emocionalmente confortável em relação a essa situação. E que cada um exerça o seu papel de forma respeitosa e harmônica para todos. Aqui a questão do homem, há algum tempo atrás, ela era inclusive colocada em xeque se a mulher precisasse sair para trabalhar. Hoje em dia a gente sabe que esse conceito ele não tem mais necessidade, né? Inclusive, para que haja a evolução e o desenvolvimento, as mulheres hoje precisam, inclusive, ajudar a trabalhar. E muitas vezes, elas são até o esteio e que garantem o maior sustento da família. Só que para o homem compreender isso, para o homem compreender essa evolução e essa mudança, não foi muito fácil. Nós sabemos que
A nossa sociedade ela é paternalista e foi muito mais paternalista há algum tempo atrás. Então esse desenvolvimento, ele demora um pouco e algumas questões às vezes são um pouco complexas. Mas nós temos essa realidade e precisamos entender essa evolução e essa mudança. Evolução natural que ocorreu no decorrer do tempo, a avaliação de família e a autoridade da época do nosso avô é diferente da avaliação em relação ao nosso pai. Assim como é diferente da que temos como pais hoje. A sociedade, a cultura, o mundo evolui, se altera e preconceitos são derrubados, paradigmas são transformados e isso faz parte da nossa lei de progresso, sem a qual o espírito não poderá evoluir. Em relação a essa questão da lei de progresso, eu queria exemplificar aqui com um fato que é exatamente essa nova visão em relação à paternidade. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul muito tempo numa empresa de energia elétrica. Para quem é do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, a distribuição de energia foi terceirizada. Existem 3 empresas lá que fazem distribuição de energia elétrica. E eu fui trabalhar numa empresa dessa, e dos meus colegas que acabaram ficando da antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, tinha um colega que trabalhava na área técnica e ele começou a trabalhar muito cedo. E em função de trabalhar com energia elétrica, tem algumas questões lá que envolvem periculosidade, etc. Mas fundamentalmente a questão é a seguinte: ele acabou se aposentando com 42 anos. Vejam só. 42 anos se aposentou. Eu me lembro que eu continuei amigo dele durante um tempo, em função da convivência que nós tínhamos. Tempo depois ele encontrou uma companheira. Eles casaram. A companheira era um pouco mais nova que ele. Ela ficou grávida de gêmeos. Passou o período de licença maternidade. Ela trabalhava, tinha um bom cargo numa empresa, ela era gestora, tinha bastante responsabilidade. Me digam quem é que criou e cuidou dos filhos dentro de casa? O pai. Ele assumiu a responsabilidade de criar os filhos, ou seja, aquele conceito, aquele estigma que nós tínhamos que a mãe fica em casa para criar as crianças, aí era o contrário. O pai ficou em casa para cuidar, os gêmeos inclusive, não eram um só. E criou muito bem. Então veja a percepção, essa questão importante dessa revisão de avaliação do conceito, né? Isso passa inclusive às vezes por uma questão de orgulho, de vaidade masculina, né? Eu tenho que trabalhar porque eu sou o provedor. Não. Claro, a situação dele era um pouco diferente, porque ele não tinha se aposentado e tal, mas veja a questão que ele botou em xeque e dizer: não, eu vou assumir, a minha esposa trabalha e eu assumo. Então, essa já é uma mentalidade diferente. Isso aconteceu há cerca de 10 anos. Eu acredito que hoje nós tenhamos outros exemplos iguais a esse, mas esse serve como base para o assunto que nós estamos tratando. Mas, de qualquer forma, ainda temos hoje uma grande parcela da sociedade que o homem é o responsável pela família, na questão financeira, a esposa ainda fica em casa ou tem outras atividades, mas não participa efetivamente economicamente. Mas isso não é desculpa. Ter a responsabilidade da manutenção doméstica, aquele eixo que gira as relações, gera cansaço em função da responsabilidade financeira e social, isso não é uma questão que é desculpa para que o homem fique ausente e não participe da família. A questão não funciona assim. Nunca devemos colocar sobre a mãe o peso de sozinha conduzir a casa, educar e acompanhar os filhos. Todo pai deve participar ativamente da vida da casa e dos filhos, contribuindo e auxiliando.
Isso é fundamental. Nós vimos lá no começo que a missão é dos pais, não é uma missão da mãe. Então, ambos precisam contribuir e estar juntos. Independente da questão de trabalhar, o filho precisa dessa participação. O filho necessita que o pai esteja junto. Uma das questões fundamentais que nós analisamos agora no estudo, na coordenação da família, nós temos tratado muito desse assunto, e inclusive, aproveitando, dia 17, agora domingo, teremos um novo evento que vai tratar da questão de adolescência especificamente. Né? E, de todo o estudo que foi levantado para tratar desse assunto, uma das percepções que nós identificamos é que muitas vezes em que o filho, a filha, eles seguem o caminho ruim, é exatamente porque faltou a presença do pai. Faltou a referência. Nós sabemos que é difícil, que às vezes tem questões circunstanciais, cada família tem a sua realidade, mas na base foi identificado que a referência serve para contribuir para que seja a avaliação e um caminho melhor. E a falta do pai, a falta da presença dele, contribui sim para que isso às vezes aconteça de forma errada. De novo no Livro dos Espíritos, questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E o que eles nos dizem? O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos, pela educação. Isso é, para ele, uma tarefa. Não é uma brincadeira, é uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. A responsabilidade é nossa. Normalmente, quando estamos juntos, nossa esposa engravida, o que nós pensamos? Preciso aumentar o meu apartamento, preciso comprar um carro maior, preciso fazer tal coisa. E aí passa pela nossa cabeça aquele monte de coisas financeiras que a gente gostaria de fazer em função do filho. Não querendo fazer nenhuma apologia à pobreza, o Espiritismo não faz isso em hipótese alguma, mas não podemos esquecer que a prioridade do nosso filho, quando ele chegar dentro da nossa casa, não vai ser o nosso apartamento maior, não vai ser o meu carro maior, não vai ser o carrinho de bebê com roda da NASA, não vai ser esse tipo de coisa. A prioridade do nosso bebê, quando ele entrar dentro da nossa casa, vai ser o amor que os pais têm que ter para ele. Essa tem que ser a base fundamental do desenvolvimento. Se tivermos condições de, durante o desenvolvimento dele, pudermos ampliar essa questão financeira, material e melhorar, até porque todo mundo quer dar mais conforto para a nossa família. Isso é digno nosso, né? Afinal de contas, estamos aqui para nos desenvolvermos. Mas não pode ser a prioridade. Nós não podemos colocar isso como meta. A meta é educação, amor e criar o nosso filho com base nos ensinamentos de Jesus. O Livro dos Espíritos também fala que muitas vezes os nossos maiores problemas são criados em função de necessidades fictícias que nós criamos. Eu não preciso de uma coisa, mas eu quero aquela coisa. Quantas vezes financeiramente nós nos enredamos, temos problemas por causa de necessidades fictícias? É hora de parar e pensar a prioridade. Uma das questões também que ele indica é que o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Está exatamente vinculada à questão das necessidades fictícias. Eu preciso priorizar
e organizar aquilo que é importante para mim, para minha família, para o meu filho que chegou. E não priorizar aquilo que é um desenvolvimento material que pode inclusive prejudicar. Agora, no desenvolvimento e na avaliação do nosso filho crescendo e se desenvolvendo. Nunca podemos esquecer de conversar e entender a opinião. Desde o início, os médicos já disseram que sempre que o bebê dentro da barriga da mãe se conversa com ele, tanto a mãe quanto o pai, ele escuta. E é desde a barriga da mãe que se faz a evangelização. Nós temos a evangelização aqui nos domingos de manhã, dos bebês, e inclusive as grávidas estão convidadas a participar. Exatamente porque desde dentro da barriga da mãe, aquele pequenininho, aquele espírito que está em desenvolvimento, ele está começando a entender o mundo. Sorrir, ajudar, ouvir, perguntar, aconselhar correto sem intrometer. Amar é ter virtude, vigilante e perspicaz. Pai é o exemplo. Muito mais do que 1000 palavras e um sermão de 10 minutos, um pequeno exemplo numa ação do dia a dia pode valer mais para o nosso filho do que aquele fim de semana inteiro de castigo dentro do quarto. Revisar o entrosamento com o seu filho. Não trocar atenção por presentes. Tem uma expressão interessante que chama a criança terceirizada. Os pais delegam a educação e o desenvolvimento para outra pessoa. Porque eles não têm tempo, porque eles trabalham demais, porque eles fazem coisas demais e terceirizam a criança. E para se sentirem melhor e não se sentirem tão frustrados por aquela questão, o que se faz? Se presenteia achando que aquilo vai compensar a falta do pai. Não vai em hipótese alguma. O presente pode ser momentâneo, 5 minutos. Depois ele pode querer conversar, jogar bola, brincar, fazer alguma coisa junto com o pai. O que o pai deve prover? Direção, velocidade e prioridade. Exatamente essa é a questão da missão. A direção, o caminho do bem. A velocidade, nós temos tempo para tudo. Nós não podemos antecipar o desenvolvimento dos nossos filhos, querendo que eles sejam mais do que aquilo que eles têm capacidade naquele momento. Hoje existe uma exposição muito grande das nossas crianças em relação a tudo. Não digo nem na TV, na minha época era televisão, hoje não. Hoje eles têm a exposição nos smartphones, no computador, nos joguinhos. E nós temos que controlar essa velocidade dessa exposição, porque faz com que eles amadureçam de forma errada. Toda criança precisa ter o tempo dela. Nós tratamos aqui várias vezes sobre a questão de que até os 7 anos, do 0 aos 7 anos, a criança ainda está naquele momento de desenvolvimento do espírito em que tudo que ele tem de carga da vida passada, ela ainda não aflorou. Então é exatamente do 0 aos 7 anos que é a oportunidade de nós pais darmos o direcionamento correto. Porque mesmo que o espírito venha com alguns erros do passado, é a chance de evitar que abram as caixinhas mentais, as exposições mentais que ele pode passar, e aí desenvolver isso. E depois do 7, a partir do momento que entra ali na juventude e na adolescência, a gente sabe como é que é. Então, ninguém se surpreenda por que o nosso adolescente às vezes é tão difícil, né? É exatamente nesse momento em que toda a carga da vida anterior começa a transparecer. E se nós tivermos dado aquela base fundamental para ele desde o início, ele vai conseguir passar por essa fase de forma melhor. E a questão da prioridade. A prioridade não é o material, a prioridade é
a educação, o amor e o carinho. Essa é a base fundamental. Às vezes nós achamos que estamos perdidos, né? Nossa, o que fazemos? Não podemos esquecer que nós nunca estamos sozinhos. Além do nosso companheiro espiritual, nosso anjo da guarda, né? Está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, desde que nós tenhamos a mente aberta a pensamentos positivos e pelo bem, ele vai contribuir com isso, né? Ou seja, nós não estamos colocando aquele escudo que prejudica o auxílio e a participação dele. Amigos espirituais estão sempre ao lado ajudando e intuindo melhor. Nós precisamos estar abertos para recebermos essa intuição. Necessário ter o pensamento elevado, orar e vigiar, que é a base. Do outro lado, nosso filho também não está sozinho, assim como nós, ele também tem o seu amigo espiritual que lhe acompanha, que lhe auxilia, e que se ele tiver com a mente aberta e preparado, e tivermos com que auxiliado ele a interpretar essa ajuda, os amigos espirituais estão sempre ao lado, ajudando e intuindo melhor. Todos nós temos isso. Todos nós temos essa capacidade. É só nós abrirmos nosso coração, deixarmos nossa mente aberta, sempre com o pensamento pelo bem, que a gente vai ser intuído pelo bem. Porém, precisa ter a base dos conselhos corretos, do bem e pelo bem. Se nós não tivermos essa questão fundamental auxiliando, fica um pouco difícil de termos essa intuição. Pais têm a responsabilidade de garantir a orientação moral e espiritual dos filhos, criando um ambiente favorável, onde haja diálogo e exemplo. O exemplo é sempre a base de tudo. Uma questão importante de avaliar é conversar com os filhos, esclarecer, dividir decisões, explicar as atitudes, de comando ouvir argumentos, não significa abrir mão de autoridade. E aqui autoridade não é autoritarismo. Você faz o que eu estou mandando e pronto. Não funciona assim. Inclusive porque os nossos filhos, eles já estão chegando aqui mais avançados do que nós. Eles já estão mais desenvolvidos e, como eu disse, eles talvez já tenham tido maiores experiências que nós. Então, se nós misturarmos autoridade com autoritarismo, o problema vai ser maior. Aquele negócio, porque não é a resposta. É muito mais fácil explicar alguma coisa para que seja interpretado e entendido desde o início, do que simplesmente dizer um não. Mas sim exercer com competência, transferindo de forma gradativa o poder sobre si mesmo. O que significa isso? Mas sim exercer com competência, transferindo de forma gradativa o poder sobre si mesmo. Quando o nosso filho é pequenininho, queremos que ele esteja junto com a gente. Só que nós não podemos esquecer que nós criamos filhos para seguir o seu próprio caminho. É chato, é ruim, a gente sabe que uma hora vai acontecer, ele vai seguir o seu próprio caminho. Mesmo que hoje em dia nós tenhamos já uma mudança nessa cultura também, essa semana ainda estava lendo essa questão aí, que diz respeito que a nossa juventude está aumentando, né? O período de juventude está aumentando. Até há pouco tempo atrás, 22, 23 anos, era o encerramento da juventude e já passava para a vida adulta. Hoje os psicólogos já estão interpretando que a juventude está indo quase 30 anos. E que existem as famílias canguru, né? Aquela em que o filho com 30, 34 anos ainda continua dentro da família. Não casou, mas trabalha, já estudou, já se formou, mas está confortável dentro da família.
Então, vejam como a gente precisa estar preparado para essa questão de desenvolvimento que ela faz parte da nossa vida. Mas precisamos preparar eles para o nosso precisamos preparar eles para o futuro deles. E eles vão seguir o seu caminho. Isso sem contestação. Emmanuel nos diz o seguinte: não abandones teus filhos à onda perigosa das paixões ensofreadas sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. O que significa isso? Deixe meu filho fazer tudo o que ele quiser, que é para o aprendizado dele. Não é assim que funciona. Nós temos a obrigação de determinar e segurar os nossos filhos dentro da educação e pelo caminho do bem. Até porque as exposições são muito grandes. Como eu já falei no começo, se nós tivermos um exemplo de um pai alcoólatra ou que bebe demais e o filho tem essa deficiência de uma outra vida, o fato dele ver o pai fazendo aquilo pode abrir aquela caixinha mental e ele acabar se tornando alcoólatra. E assim vale para todas as outras questões, desde as drogas, da violência e etc. Então é por isso que nós não podemos deixar o nosso filho seguir como ele quer. A gente precisa aproveitar o momento dele aqui e garantir que ele siga pelo caminho do bem. Do Evangelho nós temos o seguinte: compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar físico. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A responsabilidade. E para encerrar, só uma historinha aqui que eu me lembrei. Eu li algum tempo atrás. O pai, ele, na segunda filha dele, a filha menorzinha, ele estava acostumado a levar ela na escola. Ele conseguia ter aquele tempo de levar ela na escola e depois pegar. Se não me engano, era pela manhã. E aí, depois que ele começou a fazer aquilo durante um tempo, ele começou a se relacionar. Ele via lá que tinha outras mães, outros pais, conseguiu fazer a mesma coisa, e ele começou a participar mais ativamente. Nós pais temos isso, né? A gente deixa ele de ladinho, assim, para não comprometer muito, mas depois começa a se envolver mais. E aí ele começou então a participar lá, e começou a chegar próximo da escola, e aí começou a conhecer os coleguinhas da menina, e aí tinha uma coleguinha, que depois de um certo tempo, ela começou a conversar com ele. E ele chegava lá, entregava a criancinha, a filha, e a coleguinha chegava assim, ó: o meu pai é mais bonito que tu. E ele ficou encasquetado. Nossa, como é que ela pode saber isso, né? Aí no outro dia: nossa, meu pai tem um carro mais bonito que o teu. E aí foi durante um tempo, umas 2, 3 semanas, quando ele tinha a oportunidade, a menininha essa chegava e falava com ele e dizia alguma coisa. E ele começou a ficar: não, tem que conhecer esse pai dessa colega da minha filha, né? Afinal de contas, o cara é mais bonito. Teve uma chance que ele chegou mais cedo e teve a oportunidade de ver o pai da menininha. De cara, aquela coisa de pai, né? Nossa, mas eu sou mais bonito que ele. Ele tem um carro pequenininho, meu carro é maior. E ele foi com essa coisa para casa e ficou encasquetado com isso. Mas como, né? Depois de muito raciocinar, caiu a ficha. O nosso filho, quando nós estamos junto com ele não está muito preocupado se eu sou careca, orelhudo,
usa óculos, tem um carro pequeno, ele não está preocupado com isso. Para o nosso filho, o pai é o herói dele. E todos os outros vão ser mais feios, tem um carro menor e tal. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que aproveitar esse momento em que nós somos os heróis dos nossos filhos para fazer com que eles sigam o caminho do bem e que a gente possa fazer com que eles evoluam com amor e com carinho no seu coração. E é exatamente terminando com esse exemplo que eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado, um bom dia, um bom domingo a todos. Agradecimentos ao Rogério. Esse trabalho que a Casa de Jesus faz com esse grupo, né, que estuda e analisa a família, a paternidade, a maternidade e também a educação dos filhos, né? É um trabalho muito bonito e a prova disso são as falas e os exemplos que ele nos dá